Olá, vamos continuar a meditar na Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no verso 17, que diz: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Que Deus nos abençoe. Quando Jesus prometeu o Espírito Santo, o Paracleto, aquele que estaria ao nosso lado, lá no Evangelho segundo João, no capítulo 14, ele afirmou que este mesmo estaria presente em nós, que ele iria nos ensinar todas as coisas, ele nos faria lembrar dos ensinamentos espirituais que Jesus havia nos dado através do seu Evangelho. Paulo aqui no versículo que nós lemos, ele intercede, ele pede em favor da igreja em Éfeso para que eles fossem providos do espírito de sabedoria e revelação que dá, que provê aos cristãos conhecimento de Deus. Paulo orou para que eles tivessem conhecimento de Deus. Que oração linda ele fez em favor da igreja em Éfeso. Na sua oração, Paulo pediu que cada um deles, que os olhos do coração deles fossem iluminados para que eles soubessem qual era a esperança do chamado que Deus fizera. Paulo intercede pela igreja porque desejava que eles conhecessem a Deus melhor. A revelação do Espírito Santo em nós tem esse propósito, de nos tornar conhecedores de Deus, de nos tornar mais cheios desta graça, nos tornarmos, quando nós somos conhecedores de Deus, quando nós conhecemos mais a Ele, conhecemos a sua graça em nós. O desconhecimento de Deus e da sua palavra nos leva a tomar direções errôneas. Falamos daquilo que nós não conhecemos. Infelizmente, muitos cristãos falam do que não conhecem. Por quê? Porque ele não conhece a Deus, porque não busca conhecê-lo através da revelação em Cristo Jesus no seu Evangelho. Por isso que Paulo ora para que a igreja conhecesse. O propósito era que cada um deles fosse mais conhecedores de Deus. Isso só o Espírito Santo que faz, nos transmitindo sabedoria das verdades. O pastor Torre disse que o homem que vive em intensa e constante oração recebe essa corrente do poder de Deus. E que nós possamos a cada dia pedirmos a Deus, que possamos estar conectados com Ele de tal forma, através da oração, recebendo cada vez instrução do Espírito Santo na sabedoria que vem dele, isso diariamente. Que eu fico pensando assim na maravilha de poder a cada dia crescer nesse conhecimento de Deus. Paulo orou para que isso, para que eu, para que você, para que cada um de nós fôssemos conhecedores. Ele disse para que nós estivéssemos a cada dia cheio da sabedoria que só o Espírito Santo de Deus dá. Orou para que fôssemos mais conhecedores de Deus. Deve ser essa a nossa oração, para que os nossos sejam conhecedores de Deus. Deve ser a sua oração. Às vezes oramos pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, que tenha mais dinheiro, que tenha isso, que tenha aquilo. São orações válidas, tudo bem, mas nós precisamos orar para que sejam conhecedores de Deus. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Essa é a oração nobre. Esta é a oração que agrada o coração de Deus. Essa deve ser a oração que você, pai, deve fazer pelos seus filhos. Que você, mãe, deve fazer pelos seus filhos. Que cada um de vocês, cônjuges, faça um pelo outro. Cheios de Deus. Cheios do conhecimento de Deus. Porque quando cada um de nós formos cheios deste conhecimento, através da revelação do Espírito Santo, nós seremos pessoas melhores. Porque nós seremos pessoas cheias de Deus. Porque tudo aquilo que Deus tem de revelar, Ele vai revelar a nós que o buscamos nesse conhecimento constante.
Busca a Deus. O que Deus tem para você que está ouvindo agora nesta palavra, é busca a Deus. Que a sua oração seja: eu quero conhecer mais de Deus. E que você queira mais de Deus na sua vida. Porque quem tem Deus tem tudo. Que o Senhor nos abençoe. Este é o nosso momento da graça. Eu sou o pastor Nélio Bonfim.